Meus amigos, boa noite a todos. Dando sequência ao nosso trabalho, nós estávamos falando sobre o conhecimento da verdade, falamos sobre o ceticismo, o probabilismo. Nos últimos dias falamos sobre o dogmatismo, estudamos um pouco o método cartesiano, e hoje vamos falar um pouquinho sobre as noções primeiras e primeiros princípios, sua natureza e divisão. Na realidade, já vimos isso anteriormente. E observamos que o homem adquire as noções primeiras naturalmente, pela ação espontânea e necessária da razão. Um certo número de noções e verdades que estão no princípio de todos os seus conhecimentos, cronológica e logicamente. É a este conjunto de noções e de juízos que chamamos de razão. As noções primeiras são as de ser, de causa, de substância e de fim. As noções primeiras dão imediatamente origem, por um ato de pensamento que coincide com a sua apreensão, a um certo número de princípios que não fazem mais do que exprimir as leis universais do ser. A consideração do ser em si mesmo dá origem ao princípio de identidade. O que é, ou ainda, o ser é idêntico a si mesmo. O princípio de identidade, ele pode exprimir-se sob uma forma negativa. O que não é, não é. Ou ainda, uma coisa não pode ao mesmo tempo e do mesmo ponto de vista ser e não ser, também chamado de princípio de não contradição, ou mais resumidamente, princípio de contradição. Ou ainda sob forma disjuntiva, uma coisa é ou não é. Ou ainda, entre ser e não existe meio termo, que é o chamado princípio do terço excluído. A consideração do ser e sua relação com os diferentes seres dá origem ao princípio de razão suficiente. Todo ser tem sua razão de ser. Este princípio tem três aspectos distintos. Primeiro, do ponto de vista da eficiência, exprime-se no princípio da causalidade. Tudo o que começa a ser tem uma causa. Do ponto de vista da subsistência, exprime-se no princípio da substância. Todo acidente ou fenômeno supõe um sujeito no qual ele está inerente. E do ponto de vista da finalidade, exprime-se no princípio de finalidade, todo ser age tendo em vista um fim. Ou ainda, toda atividade está determinada pela natureza deste ser. E nós temos caracteres dos primeiros princípios, que são, primeiro, necessários.
porque é impossível pensar sem utilizá-los, conscientemente ou não. São também necessários no sentido de que negá-los é negar o pensamento, e violá-los é não pensar. Impossível seria dizer que o branco não é branco, que o homem é um animal sem razão, que o círculo é quadrado. Estas asserções não correspondem a nenhuma ideia coerente. São puras palavras. Falamos que eram necessários. São também universais, porque, de uma parte, eles caracterizam a razão em toda a sua extensão. É a universalidade objetiva. E, de outra parte, impõe-se a toda inteligência, qualquer que seja, humana ou divina, é a universalidade subjetiva. E tem se perguntado se os princípios são a priori, quer dizer, anterior a qualquer experiência, ou a posteriori. A solução deste problema nós já vimos antes e leva em conta as seguintes observações. Primeiro, os princípios são objetivos a posteriori, como a noção de ser. Porque, como já foi visto, os princípios primeiros estão contidos implicitamente na noção de ser, de que não fazem mais do que formular as leis. Ora, a noção de ser é uma noção objetiva, que resulta por uma abstração espontânea e natural da apreensão dos seres dados na experiência. Eis porque os primeiros princípios, antes de serem leis do pensamento, são de início percebidos como leis do ser. E não são leis do pensamento, senão porque são leis do ser. O pensamento, ao formulá-lo, implícita ou explicitamente, não faz mais do que obedecer às exigências do ser que ele percebe. E no segundo momento, vamos afirmar que a intuição dos princípios resulta de uma aptidão inata da inteligência. Por quê? Há na apreensão dos princípios um elemento a priori, que consiste na aptidão inata da inteligência. É por efeito desta aptidão que a inteligência é considerada como naturalmente apta, graças à virtude do intelecto agente, a apreender nos seres o ser universal e as leis mais gerais do ser. Nós já falamos do intelecto agente quando falamos do conhecimento intelectual. A análise que nós acabamos de fazer ressalta a natureza da inteligência. E esta análise torna nítidas algumas verdades. Quais são elas? Primeiro, a inteligência é capaz de conhecer a verdade. Refletindo sobre a maneira pela qual conhece os princípios, a inteligência tem consciência de que está determinada a este conhecimento pela apreensão objetiva do ser. Ela apreende, assim, sua própria natureza, que é a de se conformar ao ser que percebe. E segundo,
A verdade consiste na conformidade do espírito com as coisas. A inteligência, estando, por natureza, determinada a estar conforme ao ser, não existirá verdade a não ser na medida em que ela obedeça às exigências objetivas do ser, quer dizer, em que haja adequação de seus juízos com o real. Então, toda a ciência e toda a filosofia se constroem assim, sob a luz do ser e de suas leis universais. Olha que lindo, pessoal, essa adequação, esta conformidade. Isso é o máximo, isso é a origem do amor real, etéreo, de fato, não é não? Eu acho lindo essa adequação. Então, embora a gente esteja falando de metafísica, já aparentemente algo bastante complexo, acompanhando essa linha de raciocínio dos primeiros princípios e de tudo mais, é tão simples, é tão extremamente simples, e ao mesmo tempo é tão extremamente grandioso. Eu sugiro que vocês depois deem uma olhadinha novamente no tudo que a gente falou aqui hoje. Eu quero ouvir a voz de vocês. Ai. Ai. Muito bom. Então tá ótimo, pessoal. Amanhã tem mais. Então tá bom. Quem conta uma piada engraçada é para que todos sorriam. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma vida longa e próspera, muita paciência e perseverança. Boa noite, obrigada. Boa noite. Matashi. Boa noite, Matashi.